Hoje é dia 11 de setembro de 2016 e não existe nenhuma pessoa do mundo que não saiba o significado de 11 de setembro. E nós estamos postando esse vídeo no dia que o maior ataque terrorista da história completa 15 anos. Resolvemos aproveitar essa data para postar um vídeo sobre o mais pedido dos últimos assuntos de todos os tempos. Então, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, tudo bem, Molo? E se você é um fodinha, deixa logo o seu like, porque olha o tanto de pedidos que foi feito. Muita gente pediu pra fazer esse vídeo, então deixa o joinha, né? Todo mundo aqui sabe o que foi o atentado de 11 de setembro. Quem é mais velho se lembra dos ataques. Quem é mais novo com certeza já viu alguma imagem relacionada a isso. Esse atentado, que aconteceu exatamente há 15 anos, ainda é até hoje o maior atentado terrorista de todos os tempos, que deixou quase 3 mil mortos, 6 mil feridos e mais de bilhões em danos materiais. E todo mundo aqui deve se lembrar do lance dos aviões serem sequestrados para atingir nas Torres Gêmeas. Mas muita gente não sabe os detalhes do ataque, tipo qual avião acertou qual torre, qual primeiro, qual foi o outro canto, como foi todo o processo do atentado até pegar o avião, explodir. E é isso que a gente vai falar aqui pra vocês. Além disso, vamos mostrar o horário que cada ataque aconteceu, pra vocês terem uma noção de como os terroristas eram precisos e fizeram tudo ao mesmo tempo. E tudo bem planejadinho. Bom, antes de tudo isso que a gente falou, vamos começar contando como nasceu a ideia de fazer esse atentado. E não foi em 2001, não. Vamos ter que voltar pro ano de 1996. Quando a gente fala de 11 de setembro, o primeiro nome que vem na sua cabeça é Osama Bin Laden. Mas Osama não foi o pai da ideia. Quem bolou tudo isso foi um sujeito chamado Khalid Sheikh Mohammed. Esse cara nasceu no Paquistão e fez parte de vários ataques terroristas nos anos 90. E em 95 ele bolou um plano muito gigantesco, também conhecido como Operação Bojinka. Olha como esse cara era insano e também gostava muito de aviões. A ideia desse cara era explodir no mesmo dia 12 aviões comerciais que viajavam dos Estados Unidos até a Ásia. 12 aviões o cara queria explodir. E a ideia dele era deixar o planeta em completo colapso e caos. E olha que loucura, além das explosões dos aviões, eles iriam assassinar o Papa João Paulo II e jogar um jatinho cheio de explosivo na sede da CIA nos Estados Unidos. Os caras queriam fazer tipo assim, apocalipse, né, no dia. Essa Operação Bojinka, claro, ao bom senhor, não deu certo. E muitos terroristas que estavam no meio dessa operação acabaram presos. Que bom, né? Yes! Só que o bagulho não deu certo, mas isso não saiu da cabeça do Mohammed. E em 96 conheceu Bin Laden, que tinha acabado de voltar para o Afeganistão depois de um tempo na África. Mano, os caras juntou as ideias e falou, ih, fudeu, o que vai sair? Explosão, fogo. Aliás, se você não conhece bem a história de Osama Bin Laden, fizemos um vídeo quem foi sobre ele, tem várias curiosidades e coisas maneiras sobre a vida dele. Aguarda aí, assista o vídeo, depois vai estar na na descrição aqui o link, ou então na anotação, beleza? E aí depois de ver o 11 de setembro, você vê quem foi Osama Bin Laden. Vamos voltando, então Mohammed fez o plano que acabou não dando muito certo, só que não saiu da cabeça dele. E quando ele encontrou Bin Laden, aí ferrou, né? Mohammed então deu a ideia de fazer um ataque nos Estados Unidos, parecido com o plano Bojinka. Só que o cara sugeriu que ao invés de explodir os aviões no ar, seria muito mais da hora eles roubarem os aviões, né? Sequestrar os aviões e fazer os aviões se chocarem com um prédio ou alguma coisa, porque aí o caos seria ainda maior. E aí que o Bin Laden entra na história. Já que ele era milionário, foi ele que bancou tudo. Imagina que loucura, os caras têm dinheiro, aí chega um outro louco E falou, vamos explodir tal coisa. Aí ele fala, eu tenho dinheiro, legal, faz. vamos. Explode. Só que Bin Laden não serviu só de banco, dando dinheiro pros caras e falou, só deu dinheiro e foda-se. Não, não, não. O cara fez muito mais. Ele planejou totalmente o ataque e escolheu a dedo quem iria sequestrar os aviões, quem iria fazer tal coisa. Então ele foi tipo o cérebro da operação. E além de escolher os caras que iriam trabalhar nessa operação, Bin Laden também escolheu os alvos onde os aviões iriam bater. Um dos prédios que Mohammed queria atacar era o West Bank Tower, que fica em Los Angeles. Mas foi Bin Laden que decidiu que os ataques seriam em Nova York e em Washington também. Bin Laden deve ter olhado pra ele e falado assim, não, moço, não, que ideia mó bosta.
Bom, quando falamos em 11 de setembro, nasce aquela conspiração gigante, onde a galera fala que os Estados Unidos tinham a ver, e os Já sabia que ia acontecer aquilo, né? Aliás, essa é uma das maiores teorias da conspiração que envolve os Estados Unidos. E muita gente diz que o governo americano deixou rolar aquilo para ter uma desculpa de ter invadido o Oriente Médio. Ou seja, falando especialmente em teorias da conspiração do 11 de setembro e de outras coisas, se você quiser um vídeo disso, comente e já clica no like. Se você não deu até agora, né? Clica agora. Teoria ou não, uma coisa que a gente tem certeza é que os Estados Unidos sabiam sim dos ataques. Só que, Daniel, tem uma observação. Os Estados Unidos sabia? Sabia. Sim, só que eles não sabiam onde, como e quando iriam acontecer os ataques. Aí fica meio difícil, né? Isso porque em 99 a CIA já tinha visto que a Al-Qaeda estava se mexendo demais, estava lá rebuliçando, muito membro, indo pra lá, pra cá. E aí eles pensavam que iam fazer um grande ataque terrorista na Arábia Saudita ou em Israel. Só que alguns meses depois o plano mudou, porque eles descobriram que alguns caras da Al-Qaeda conseguiram visto pra entrar nos Estados Unidos. Aí os caras falaram, eita, não é Israel não é Arábia Saudita, é aqui. Existe relato, mano, que os caras da Al-Qaeda já estavam nos Estados Unidos anos, meses antes, tá ligado? Já estudando, já pra virar um cidadão pra explodir. E quando esses boatos começaram, o FBI também começou a descobrir umas coisas estranhas acontecendo nas escolas de aviação americanas. Isso porque em várias escolas tinham pilotos suspeitos, né, querendo aprender a pilotar aviões. Os caras barbudos, né? Certeza. Os caras estranhos querendo pilotar. Por que os caras querem pilotar o avião, né? Mas até antes do 11 de setembro, não tinha essa visão pra avião. Os caras não tinham essa visão. Ai, meu Deus, eles vão pegar o avião pra explodir o prédio. Hoje em dia, avião tá voando, o cara suspeita, é ligado com terrorismo. Bom, o FBI já tinha várias pistas que ia acontecer um ataque terrorista nos Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo não tinham nada em mãos. Eram várias pistas que não levavam pra lugar nenhum. E uma coisa interessante é que o próprio governo até assumiu um pouco de culpa, porque houve falha de comunicação entre os setores antiterroristas daquela época, né? Um cara tava descobrindo outra coisa lá, o outro lá, não cagaram, falaram, vai acontecer e foda-se. E toda essa confusão aconteceu até dia 6 de agosto de 2001, quando o presidente Bush recebeu um relatório dizendo que o Bin Laden estava determinado a atacar os Estados Unidos. E como já falamos, ninguém sabia como, onde e quando iria acontecer esses ataques. E aí chegou o dia 11 de setembro. O ataque envolveu o sequestro de 4 aviões. 2 da American Airlines, o voo 11 e 77, e 2 da United Airlines, os voos 175 e 93. E o mais louco de tudo nem foram sequestros, e sim como tudo aconteceu, como o plano foi planejado. Pois os terroristas não queriam que os americanos descobrissem e reagissem. Logo, eles fizeram tudo ao mesmo tempo praticamente. Então vamos contar como isso aconteceu. Os 2 primeiros voos decolaram de Boston para Los Angeles. O voo 11 saiu às 7h59 da manhã, e o voo 175 decolou às 8h14. Às 8h20, o voo 77 decolou do aeroporto Washington Dulles para o aeroporto de Los Angeles. E às 8h42, o voo 93 saiu de Newark para São Francisco. E em menos de 30 minutos depois da decolagem, os terroristas tomaram todos os aviões. E vale lembrar que eram 4 voos separados e os caras estavam fazendo plano em cada avião, então tipo, ninguém tava entendendo nada e nem também sabia que tava acontecendo alguma coisa. Foi tudo muito rápido. Eram 8h46 quando o voo 11 sobrevoou Nova York e foi direto para a torre norte do World Trade Center. E uma curiosidade interessante é que o avião se chocou ao prédio numa velocidade de mais ou menos de 800 km por hora. Um avião! E quando o avião bateu, o impacto foi tão forte que fez uma onda de choque, né? Um impacto que desceu e subiu, que acabou destruindo o prédio inteiro, mano. Logo nisso, os bombeiros da cidade começaram a correr para lá, porque no começo pensavam que era só um incêndio, não sabiam que era um ataque terrorista. Vários jornalistas também foram lá e esse lance começou a aparecer na televisão. E esse lance da galera da TV ir pro local pra filmar e tudo mais, acabou criando imagens e vídeos que impactam a gente até hoje. Porque exatamente às 9h03 o voo 175 se chocou com a torre sul do World Trade Center. Ou seja, tudo isso acabou sendo televisionado, porque enquanto a TV foi lá pra cobrir o incêndio, do nada outro avião foi lá, bateu e tava tudo sendo gravado. Ao vivo, né, mano?
E aí a coisa ficou feia de verdade quando o mundo inteiro estava assistindo os dois prédios pegando fogo. Sem contar que várias e várias pessoas estavam se jogando dos prédios e acabaram morrendo, né? Você faria o quê? Você pularia ou você ficava queimando lá? Eu pulava, mano. Nossa, mano, não sei. Eu ia morrer de qualquer jeito. Ah, mano. Mano, vai desmoronar o prédio nas suas costas, mano. Brau! Eu preferia que esses caras não tivessem feito isso e matado essas pessoas, né? É, realmente. Mas pera aí que não acabou ainda não. O primeiro voo se chocou às 8h46. O segundo voo às 9h03. E às 9h37, o voo 77 se chocou com a sede do Pentágono. E foi nessa hora que o pânico explodiu de vez. Não só porque esse era o terceiro ataque em menos de uma hora, mas também porque eles não estavam atacando um local qualquer. Eles estavam atacando ali o Pentágono. E os holofotes mudaram de Nova York para Washington, né? Um ataque em um outro lugar dos Estados Unidos. Os caras falaram, caralho, e agora? Como inicialmente aconteceu em Nova York, depois em Washington, a galera falou, fudeu, os Estados Unidos inteiro tá sofrendo um ataque terrorista. Voltando para as torres, menos de uma hora depois do primeiro impacto, a Torre Sul não aguentou e desabou. Sem contar que o mundo inteiro tava vendo aquela cena. E meia hora depois da Torre Sul desabar, a Torre Norte também desabou. A única coisa que deu errado no plano dos terroristas foi o voo 93, porque os passageiros resolveram enfrentar os sequestradores do avião. E foi aí que o plano não seguiu como eles queriam. Esse avião acabou caindo na Pensilvânia. Só que o destino final desse avião era o Washington. E aí a galera acredita que o alvo talvez seria a Casa Branca. Imagina, mano. Imagina um avião desce de barriga na Casa Branca, mano. Os ataques aconteceram e acabaram naquela manhã, mas o dia 11 de setembro iria demorar muito para chegar ao seu fim. Todo mundo estava em pânico, de Nova York, de Washington, dos Estados Unidos, do mundo inteiro. A galera tava totalmente sem saber o que estava acontecendo. E tava todo mundo desesperado, querendo saber notícias de parentes e amigos. E durante vários dias os bombeiros retiraram corpos e mais corpos das ruínas das Torres Gêmeas. Porque além da galera que estava nos prédios, lá também tinham vários bombeiros que entraram para tentar salvar e acabaram morrendo todo mundo ali junto. Cara, foi tanta gente que morreu que apenas em 2013, ou seja, 12 anos depois do acontecido, ainda tinham vários corpos sendo identificados pela perícia. Logo depois de tudo isso acontecer, a galera já tinha uma noção de quem estava por trás disso. Ainda mais na noite de 11 de setembro, quando George Bush chegou no seu diário e escreveu isso. O Pearl Harbor do século 21 aconteceu hoje. Nós achamos que foi Osama Bin Laden. Diário do presidente George W. Bush, 11 de setembro de 2001. E ele não estava errado, porque pouco tempo depois dos atentados, o governo achou no aeroporto de Boston uma mala do egípcio Mohammed Atta, que seria o líder dos sequestradores. Dentro dessa mala existiam documentos com o nome de todos os 19 sequestradores. Além desse egípcio, tinha também outros 15 caras da Arábia Saudita, um do Líbano e 2 dos Emirados Árabes. E esses papéis também mostravam a ligação de todos esses caras com a Al-Qaeda. Os caras falaram, vocês querem saber quem foram? Toma aqui, ó. Vocês querem saber mesmo? Tá aí, ó. Já explodiu mesmo, já fez aqui o ataque, não Foda-se, tô nem aí. Não tá nem aí mais. E foi depois disso que começou a caçada. Muhammad, o cara que foi responsável em construir e foi o arquiteto, né, do atentado, foi preso em 2003. E tá até hoje nos Estados Unidos. Podrece lá, né, certeza. Não vai sair mais. Vai sair. E como todo mundo sabe, Bin Laden morreu em 2011. Mas uma coisa que é fato é que esses atentados mudou literalmente a história do mundo. Vocês viram aí nas Olimpíadas o que o Brasil fez com o cu na mão de atentado, mano. Não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro abriu o olho e ficou com o cu na mão com esse lance de terrorismo, avião, homem-bomba. Porque a gente nunca sabe quando é que um louco vai pegar um avião e vai explodir um prédio. E até hoje, 15 anos depois, muita gente ainda morre de medo, morre de preocupação com um ataque terrorista pra acontecer de um dia pro outro, porque Mano, foi assim que aconteceu. Eu Pronto. tenho medo do ser humano, de verdade. E como vocês pediram muito, mas muito pra gente fazer esse vídeo, Pô, tá com uma bomba nesse like. explode o botão do like aí, ó, de cabeça, mano. Mas a gente não fez antes, né, porque a gente esperou pra soltar no dia 11 de setembro. Então é isso, espero que tenham gostado. Também tem o link do Osama Bin Laden, quem foi, na descrição. Exato. Redes sociais aqui na nossa tela. E isso tudo, pessoal. Valeu!